A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, antes de nós começarmos a nossa meditação, eu gostaria de parabenizar a minha filha Ariana, que está completando mais um ano de vida no dia de hoje. Que Deus a abençoe e guarde e a proteja e dê vida longa. A Ariana sempre foi motivo de muita alegria para a nossa família. E de muito orgulho para mim que sou pai dela. Então, Deus te abençoe, minha filha. Vamos meditar, irmãos, no dia de hoje acerca da Páscoa que se aproxima. E para isso eu gostaria de ler com os irmãos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça. Abençoa-nos, Senhor. Nos orienta pelo Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos da Páscoa, nós precisamos entender que há algumas distinções. A Páscoa judaica, há a Páscoa católica romana, há uma antiga Páscoa dos pagãos e há a Páscoa comemorada pelas igrejas evangélicas. E há diferença entre elas. A Páscoa judaica, ela é a celebração da libertação do povo hebreu da escravidão que viveu lá no Antigo Egito. Quando, depois das 10 pragas, o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e Deus manda eles ali comemorarem a primeira Páscoa. A palavra no hebraico é Pesach, que quer dizer passagem. Então, a passagem da escravidão para a libertação. E Deus ordenou que eles comemorassem essa Páscoa anualmente para lembrarem as gerações futuras daquele grande feito de Deus ao libertar o povo hebreu da dura escravidão que eles tinham passado. Então, nesse ano de 2020, a Páscoa judaica, ela começou ontem, quarta-feira, 8 de abril, no início da noite. E ela vai até o início da noite de
quinta-feira, semana que vem, 16 de abril. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, Deus falou a Abraão: aí abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus preservou o povo judeu. Lá em Êxodo, capítulo 19, versos 3 e 4, Deus dá uma promessa condicional. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus tomou prazer no povo de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 8, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, lembrando de Abraão, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Em Êxodo 12, 11, Deus ordena como se deve comer a Páscoa para os hebreus. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles comeram aquele cordeiro lá ainda, antecedendo a última praga, que traria a morte aos primogênitos do Egito. E eles, assentados à mesa, participaram do cordeiro, e o sangue do cordeiro foi ungido nos murais das portas dos israelitas, para que quando o anjo da morte passasse ali pelo Egito, não entrasse na casa dos judeus, e que nenhum filho dos judeus morreria naquele dia. É maravilhoso essa lembrança dessa Páscoa judaica. Mais tarde, o cristianismo vai criar a sua Páscoa. A Páscoa católica romana, ela vai ser celebrada agora, no próximo domingo. Ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus uma vez por ano. Ela já começou lá depois do Carnaval, com a Quaresma. Carnaval hoje, tão conhecido no Brasil, Carnaval, festa da carne, era feita
na antiguidade, 40 dias antes de tomar a Páscoa, porque a partir daquela data, os católicos romanos ficariam sem comer carne. Ela começa na quarta-feira de cinzas. Domingo passado foi o domingo de Ramos. A festa católica mora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E amanhã, sexta-feira, é chamado pelos católicos de Sexta-feira da Paixão, dia da morte de Jesus. E vem o domingo, representando a ressurreição de Jesus Cristo, o dia mais alegre da festa católica. Isso foi estabelecido lá no Concílio de Nicéia, que fica hoje na Turquia. Constantino, o imperador romano que se converteu ao catolicismo e que levou para Constantinopla, atual Istambul, o centro do governo romano, saindo da cidade de Roma e indo para Constantinopla. Algo parecido que foi feito aqui no Brasil, quando a capital do Rio de Janeiro foi mudada por Juscelino Kubitschek lá para o Planalto Central, atual Brasília. E esse concílio de Nicéia, uma reunião de bispos cristãos, foi em 325 depois de Cristo, ali naquela cidade, que estabeleceu todo esse ritual que nós conhecemos hoje da Igreja Católica Romana, que domingo vai estar comemorando a Páscoa. Mas também existia uma Páscoa pagã, um culto à deusa germânica, Iosterne, também chamada de Ostara. O símbolo daquela Páscoa pagã era o coelho e os ovos. O coelho tem muitos filhos e os ovos eram comemorados como símbolo da fertilidade. Precisamos sempre ter em mente que, naqueles tempos antigos, quanto mais filho, melhor, porque tinha mais mão de obra para cuidar da terra e dos animais. Um homem que tinha muitos filhos era um homem rico, porque tinha mais mãos para trabalhar. Então eles davam muito valor à fertilidade. Com a cristianização desses povos, a tradicional festa pagã ela se misturou com a comemoração cristã. Houve um sincretismo religioso, coisa parecida que tem lá na Bahia com o espiritismo, o católico romano, aquelas coisas todas. E aí veio a tradição de enfeitar os ovos e escondê-los. Isso chegou ao continente americano por meio da imigração alemã por volta do século XVIII. Então nós vemos como a coisa vai se modificando e tomando uma conotação dessa Páscoa católica romana, que vai ser comemorada no domingo, com ovos de Páscoa. Agora nós, evangélicos, temos um entendimento diferente. A nossa Páscoa de Jesus, que celebra a morte e ressurreição de Cristo,
ela é comemorada em todas as santas ceias. A maioria das igrejas evangélicas comemoram a Santa Ceia uma vez por mês. Então, todos os meses, celebramos a ressurreição de Jesus. João falou lá no seu primeiro capítulo, no verso 29 do seu evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 26 a 29 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Foi o que Paulo disse no versículo que lemos no princípio da nossa meditação lá em 1 Coríntios 5 e 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A diferença entre a Páscoa judaica e a Eucaristia cristã são pelo menos 4. A Páscoa judaica é uma celebração entre Deus e um povo. A cristã é a celebração entre Deus e toda a humanidade. A Páscoa judaica é uma celebração em memória de uma libertação político-espiritual. A cristã é uma celebração em memória de uma libertação espiritual integral. A Páscoa judaica é uma celebração baseada no sangue de animais. A cristã é uma celebração baseada no sangue de Jesus. A Páscoa judaica é uma celebração que visa a constituição de um Estado-nação. A cristã é uma celebração que visa a realidade eterna do reino de Deus, reino dos céus. Concluindo, irmãos, muitos colocam a seguinte situação. Então, já que os evangélicos comemoram a Páscoa mensalmente através da Santa Ceia do Senhor, simbolizando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é correto comer ovo de Páscoa? Dar ovo de Páscoa para as crianças? Olha, eu digo o seguinte, isso não é uma doutrina bíblica, mas um entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 10 e 28 diz assim: mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
que Paulo estava ensinando aqui? Naquele tempo, os açougues, vamos dizer assim, muitas vezes eram de propriedades de pessoas que o povo judeu chama de gentios, que nós chamamos de pagãos, que tinha lá os seus ídolos. Então aquelas carnes, antes de serem vendidas, elas eram oferecidas a ídolos. Então Paulo fala, olha, se você for lá no açougue, com as minhas palavras, não é? E você souber que aquela carne foi oferecida a algum ídolo pagão, não come. Por causa da consciência daquele que vos advertiu. Mas se a pessoa não soubesse que aquela carne tinha sido sacrificada a ídolos, ela podia comer à vontade. E Paulo fala que não é para ficar se discutindo esse tipo de coisa. O ovo de Páscoa, ele, como já falamos anteriormente, num passado longínquo, os povos germânicos usavam isso como símbolo da fertilidade e ofereciam a deuses. Hoje esses ovos de chocolate já não são mais oferecidos a deuses. Já houve, como também já falamos, um sincretismo religioso, isso se incorporou à nossa festividade. Então, da minha parte, digo, não é doutrina, é apenas um entendimento meu. Não vejo nenhum mal em que o cristão possa dar para as suas crianças um ovo de Páscoa e participarem disso, porque é apenas uma festividade natural, nada religioso. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos dá entendimento e nos alegramos, Senhor, porque podemos, pelo menos uma vez por mês, celebrarmos, Senhor, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esteja nos nossos pensamentos essa alegria diariamente. Te agradecemos, Senhor, porque tem sido bom, tem protegido a tua igreja nesta época de grande praga sobre a humanidade. Intercedemos, Senhor, por aqueles que no domingo chamado Domingo de Páscoa vão de alguma forma lembrar da pessoa do teu filho. Que eles sejam tocados pela tua verdade e que possa vir uma verdadeira contrição, Senhor.
através desta lembrança de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possa haver arrependimento, confissão de pecados e entrega da vida a Ti, Senhor. Abençoa a todos. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.